Olá pessoal, sou o Dr. Robson Almeida, fisioterapeuta, mestre em ciência da saúde e estou aqui para falar para vocês sobre ventilação mecânica invasiva e não invasiva no Covid-19. É uma doença que assola todo mundo, é uma doença que provocou todo esse isolamento social, toda essa alteração nas áreas econômicas, na área social, na área da saúde e que evidencia-se no momento a necessidade de aprender um pouco mais sobre essa patologia, né? Então, eu trabalho em duas unidades Covid, né? São duas UTIs, que são referências de UTI Covid, e atrelado a isso eu já trabalho com terapia intensiva há 12 anos, né? Trabalho em pré e pós-operatório de cirurgia cardíaca, que é uma unidade cardiointensiva, trabalho no centro de terapia intensiva geral, trabalho no Hospital do Estado, aqui da minha região. Sou professor, né, sou docente nessa área de terapia intensiva, de respiratória, de cardiologia. Ensino em graduação e pós-graduações. Coordeno uma pós-graduação aqui na nossa região, da Faculdade Madre Thaís, uma pós-graduação em trauma hospitalar. E faço consultório de reabilitação cardiopulmonar. Então eu vou tentar passar para vocês um pouco da minha expertise sobre essa área, sobre a atuação do fisioterapeuta na unidade de terapia intensiva, em particular no Covid-19. E eu quero começar a falar para vocês de um ponto muito importante nessa patologia, que é o processo de coagulação que ela gera no organismo, né? Estudos já comprovam que a cascata de coagulação ela antecede a cascata inflamatória. Isso aumenta muito a partir do 7º dia. Isso é observado pelo marcador de dímero, né, que é um dos produtos da degradação da fibrina, do fibrinogênio. Essa cascata de inflamação ela coincide com o aumento do desconforto respiratório em torno do 7º dia. Então é uma doença que leva até 14 dias para o paciente se recuperar, em alguns casos, claro, mas o que se tem observado é que em torno do 7º dia aumenta o desconforto respiratório. Essa interpestade interleucina gerada no organismo a partir da atuação do vírus, ela faz com que ocorra uma interrupção da fibrinólise, ela ativa o processo de coagulação, altera a formação da trombina, a do fibrinogênio, e nesse contexto, todo esse processo, ele leva o sangue a se coagular um pouco mais, a gerar microtrombos, e isso diminui a perfusão pulmonar. Toda vez que você altera a relação ventilação-perfusão, toda vez que você diminui a perfusão sanguínea para o pulmão do organismo, o que acontece? O paciente passa a ter ventilação, mas passa a ter pouca perfusão, perde o equilíbrio da relação VQ. E isso gera hipoxemia, isso gera hipercapnia, isso gera desconforto respiratório e a necessidade desse paciente de uma ajuda na área de saúde. Por isso que ele procura o hospital devido à dispneia. Ele não consegue sozinho manter o equilíbrio que o organismo vem mantendo ao longo dos anos, né, desde a sua existência. Então, um vírus alterou todo o mecanismo no organismo, né? Nesse caso, pelo processo de coagulopatia, uma das explicações são essas, e isso gerou essa dispneia intensa, e tem gerado essa dispneia intensa nos pacientes, né? Um estudo chinês, né, feito em 2019, ele mostra que a dispneia normalmente ela começa em torno do 7º ou 8º dia, que é o momento da admissão. A partir do 9º dia, esse paciente apresenta um certo desconforto respiratório. E lá para o torno do 10º dia, há necessidade de internamento na unidade de terapia intensiva, né? Então, de 7 a 10 dias coincide com o processo inflamatório e com a cascata do processo de coagulação. Nesse mesmo estudo se observa que nas tomografias, um paciente no 8º dia, no 12º dia, no 14º dia, apresentam características diferentes. Você pode observar na imagem que no 8º dia tem pequenas imagens de consolidação em padrão vidro fosco e no 14º dia você já observa um acometimento maior no pulmão, chegando a ser de 30, 40, 50% da área pulmonar, com imagens de consolidações, de padrão vidro fosco, e com certeza isso está alterando na ventilação-perfusão desse paciente, altera a troca gasosa e gera mais hipoxemia, gera hipercapnia, gerando desconforto respiratório, né? Outra possível explicação é a perda do reflexo por vasoconstricção e hipóxia. Essa vasoconstricção intensa e os microtrombos nos pequenos vasos, eles reduzem o fluxo sanguíneo.
né? O organismo ele tem um sistema de defesa, que é a vasoconstricção por hipóxia, que ele desvia o fluxo sanguíneo das áreas menos ventiladas para as mais ventiladas. Nesses pacientes com Covid, ele perde um pouco desse reflexo, ele perde um pouco desse direcionamento do fluxo sanguíneo para áreas mais ventiladas. E isso gera hipoxemia, isso gera desconforto respiratório. Como o volume de gás é quase normal, a hipoxemia pode ser melhor explicada pela perda da regulação da perfusão e pela perda da vasoconstricção por hipóxia. Estudos correlatos também comprovam que o vírus ele consegue causar alterações importantes na hemoglobina, como, por exemplo, a deposição de ferro na hemoglobina, causando ferritina, a redução do óxido nítrico, a ativação do processo de coagulação. Quando reduz o óxido nítrico, ele perde o poder de vasodilatar esses vasos. Uma diminuição da hemoglobina em funcionamento, ou seja, ele causa alteração na porção M da hemoglobina, que é uma das porções responsáveis por se ligar à molécula de oxigênio. Então, o sangue, além de diminuir a perfusão para as unidades alveolares ventiladas, o sangue que possa até chegar a essa região, eles não conseguem absorver um pouco do oxigênio por causa dessa alteração no funcionamento da hemoglobina. Ocorre degeneração mitocondrial e apoptose, hipoxemia anêmica por vasoconstricção pulmonar e edema pulmonar intersticial não infeccioso e não inflamatório, devido ao baixo oxigênio inalado e devido ao desequilíbrio da lei de Frank-Starling, né? Então, uma série de alterações que acontecem que justifica a hipoxemia que pacientes com Covid-19 apresentam na fase grave, na fase crítica da doença, né? Inclusive, assemelha até o Covid-19 ao edema pulmonar, às doenças de pessoas que vivem na altitude, né? Então, por exemplo, estudos já mostram que pessoas que vivem a 4.500 metros de altitude, eles já têm uma pressão da artéria pulmonar um pouco maior, né, do que pessoas que vivem ao nível do mar. E no gráfico abaixo, você observa nesse gráfico, nessas dispersões, que essa cor, né, esse vermelho escuro, corresponde aos indivíduos patológicos que desenvolvem alguma doença crônica em altas altitudes, e além deles apresentarem condições normais, uma pressão de artéria pulmonar maior, esses doentes, quando comparado com eles, ao mesmo nível de altitude, ainda conseguem ter uma pressão de artéria pulmonar um pouco maior do que as pessoas saudáveis, né? Então, isso altera a lei de Frank-Starling, né, que é aquela lei que fala que a quantidade de sangue que chega de um pulmão, num coração tem que ser a mesma que sai, e essa alteração pode causar uma disfunção de ventrículo direito, uma disfunção de ato direito, uma insuficiência cardíaca, e isso impactar um pouco mais na dinâmica de equilíbrio que poderia existir nesse organismo, né? Bem, então outra coisa importante, muitos pacientes desenvolvem essa hipoxemia silenciosa, né? Então, é um paciente que clinicamente ele está bem, ele chega para você levemente dispneico, mas conversando, sem muitos sinais de cianose, de desconforto respiratório, né, naquele grupo de pessoas com Covid que desenvolve esse tipo de hipoxemia silenciosa. Isso acontece porque não tem carga elástica a ser vencida no início e por isso não tem dispneia, não tem resistência importante nas vias aéreas, na caixa torácica, de parênquima pulmonar, e nesse caso observam a hipocapnia devido à resposta do organismo de aumentar a frequência respiratória devido à hipoxemia, né? Então observa a hipocapnia, sinais de insuficiência após o 7º dia de sintoma. Então o paciente vem na hipoxemia silenciosa e, de acordo com como eu mostrei em alguns estudos, ele, a partir do 7º, 8º dia, começa a apresentar um certo grau de dispneia, hipocapnia, e no decorrer da doença, à medida que a doença vai se tornando um pouco mais grave, impactando mais a função pulmonar, ele vai desenvolver uma hipoxemia mais severa, não vai ser mais hipocapnia, vai começar a reter CO2, hipercapnia, e o desfecho clínico muitas vezes pode ser diferente do esperado, né? Então, orienta-se indivíduos que estão em casa, isolados com Covid-19, oximetria de dedo, né? Monitorizar a sua saturação. Se não tiver como monitorizar isso, procurar a ajuda de um profissional que possa estar monitorizando essa saturação periférica. É uma maneira de você descobrir se está desenvolvendo ou não essa questão da hipoxemia silenciosa, que é uma condição em que o oxigênio está bastante reduzido no seu sangue, você está hipoxêmico, mas clinicamente você não representa, né, a condição que observamos, por exemplo, na gasometria. Se olhar uma gasometria de um paciente desse, com hipoxemia severa, você espera um paciente mais grave clinicamente, né?
Então, por isso o motivo de ser hipoxemia silenciosa. Nesse estudo do Silent, da Silent Hipox, né, do Wilkerson, ele mostra que esse indivíduo apresenta essa imagem nessa teleradiografia de tórax, você observa essa imagem de condensações difusas, esses infiltrados difusos, né? E esse indivíduo apresenta-se clinicamente bem, estável, levemente dispneico, usando o oxigênio, tendo uma saturação aí em torno de 90%, 88%. À medida que aumentava a oferta de oxigênio, aumentava um pouco mais a saturação, mas conversando, né, às vezes com fala intercortada, mas não grave como se espera ao olhar essa imagem. Se você olhar essa imagem, você já espera um paciente um grau de desconforto muito grande, mas quando você chega no leito, você vê um paciente mais tranquilo, levemente dispneico, que você começa a pensar, o que está acontecendo? Aí veio a questão, por isso que surgiu essa questão da hipoxemia silenciosa gerada pelo Covid-19, né? Nesse estudo se observa que esse é um estudo de caso controle de um paciente que no 10º ele sentiu sintomas, ele procurou a unidade hospitalar no dia 21 de janeiro, por exemplo, e a partir da procura na unidade hospitalar já foi medicado, já tomou metilprednisolona, que é um tipo de corticóide, o moxifloxacin, o lopinavir, alguns interferons alfas, ou seja, já foi medicado para tentar combater esse tipo de vírus. E ao longo da sua estadia, o seu quadro foi piorando, foi se agravando e ele foi à morte no dia 27 de janeiro, ou seja, 6 dias seu ciclo de vida durou no hospital a partir do seu internamento, né? Lembrando que ele começou com tosse no dia 14 a 19 de janeiro, aí começou a tosse, um pouco de febre, a febre já veio aí no dia 20 de janeiro, ou seja, do dia 14, mais ou menos, que foi o início dos sintomas, ele se internou no dia 21, passou 7 dias de estadia, evoluiu para forma grave, né? Precisou de intubação, foi para UTI e faleceu no dia 27 de janeiro. Então, em alguns pacientes, a evolução é rápida do vírus no organismo, né? Então, o ponto-chave da interação da doença com o organismo é o fato de gerar insuficiência respiratória aguda, né? A insuficiência respiratória aguda é uma condição clínica em que o organismo não consegue manter de forma eficaz a troca gasosa. Ou seja, o oxigênio não consegue passar de maneira eficaz para o sangue e o gás carbônico não consegue passar no sentido inverso. Aquela diferença de pressão que existe, em que a pressão alveolar é em torno de 100 milímetros de mercúrio de oxigênio e a pressão venosa de oxigênio em torno de 40, à medida que o sangue venoso chega na unidade alvéolo capilar, acontece a troca gasosa, de maneira que a difusão de gás obedecendo, né, a lei de difusão, em que o gás passa de uma zona de maior concentração, de maior pressão, para uma zona de menor pressão, ela não é suficiente para oxigenar melhor o sangue. E na mesma explicação, a questão do gás carbônico. Então, essa troca gasosa não acontece de maneira eficiente, devido a problemas já elucidados e comentados aqui com a gente. Então, essa insuficiência respiratória, essa condição clínica gerada pelo Covid-19, causando esse impacto no sistema respiratório, leva o indivíduo a sentir bastante dispneia e ele chega no hospital em diferentes fases do Covid-19, né? Desde a hipoxemia silenciosa, levemente dispneico, até uma forma grave que precisa de uma intubação de forma direta no momento da sua admissão, devido ao grau de gravidade que esse paciente chegou na unidade hospitalar, né? Então, essa insuficiência respiratória é gerada pelo quê? O indivíduo desenvolve inicialmente uma insuficiência respiratória hipoxêmica com hipocapnia, ou seja, ele tem um leve aumento da frequência respiratória e essa frequência respiratória lava o CO2, gerando essa hipocapnia. Mas no decorrer do desenvolvimento da doença, o paciente passa a reter CO2 por diversos motivos, e isso gera hipercapnia. Então aí já entra na faixa da insuficiência respiratória hipercapnica, em que a concentração de gás carbônico vai estar acima de 50, de 60. Então o paciente parte da insuficiência respiratória hipoxêmica e evolui para uma insuficiência respiratória mista, mantendo hipoxemia e agora tendo hipercapnia, né? Então essa relação VQ ela é afetada
e isso impacta bastante o sistema respiratório, principalmente a questão do equilíbrio, né, ácido básico no organismo. Tanto a questão do CO2, ele se encontra um pouco aumentado, quanto a questão do oxigênio, que se encontra abaixo. Então, intubar por desconforto respiratório, não pela hipoxemia, né? Então, inicialmente não há dispneia, como a gente comentou. O que leva o paciente a ter uma dispneia muito importante no início é a questão da hipercapnia, né? A grande concentração de CO2 no organismo, ele forma o ácido carbônico. O ácido carbônico, por sua vez, produz moléculas de íons H+, e íons HCO3-. Esses íons H+, quando chegam lá no centro respiratório, que é no bulbo e na ponte, começa a estimular, indicando que o sangue está muito ácido. Aí os grupos de neurônios dorsais e ventrais da medula, lá no bulbo da ponte, mandam descargas e impulsos elétricos no meio do nervo frênico e nervo intercostais, induzindo os músculos a aumentar suas contrações. Toda vez que esses músculos contraem, aumenta a pressão intrapleural, fica mais negativa, e essa diferença de pressão entre o ambiente externo e a pressão intrapulmonar faz com que o ar entre nos pulmões. Esse aumento de frequência respiratória acontece muito pelo aumento de CO2. Né? Então, inicialmente não há dispneia, por quê? Insuficiência respiratória hipoxêmica com hipocapnia, né? E os pacientes entram naquela questão da hipoxemia silenciosa, né? Então, é uma questão que a gente vai discutir sobre isso, em que momento, né, intubar de forma precoce, esperar, utilizar as medidas que já utilizamos para hipoxemia e esperar o desfecho, que vai ser melhor, né? Inclusive foi um assunto muito discutido no início do mês, que foi o artigo do Tobin, né? A gente vai relatar sobre ele, sobre essa questão de para que intubar, quando intubar. Você vai intubar sem evidência científica, né? Então, existem as complicações, o lado negativo de você intubar um paciente. Já há estudos de vários anos, né, mostrando isso. Bem, algumas complicações que podem acontecer também é a questão do edema agudo do pulmão com hemorragia, como é observado aí nessa figura A, hipertrofia e falência de VD, observada na figura B, e até trombo de pequenos vasos foram observados nos pacientes com Covid-19, né? Então, nesse estudo, na autópsia desse paciente, foi observado essas características. Uma coisa comum, uma coisa que é de se observar é que se existe um aumento da resistência pulmonar, se o lado direito do coração, o átrio direito, o ventrículo direito, tem uma dificuldade um pouco maior de ejetar o sangue para que o sangue entre no pulmão, ele ao longo do tempo, trabalhando de forma pesada, encontrando uma maior resistência, né, para contrair e levar esse sangue em direção ao pulmão, pode desenvolver insuficiência cardíaca direita, né, pode desenvolver uma hipertrofia por um trabalho aumentado. A hiperinsuflação pulmonar gerada, ela comprime alguns vasos, que aumenta a resistência vascular pulmonar. Então, alguns pacientes podem apresentar essa questão do aumento da pressão da artéria pulmonar, ou seja, a dificuldade que o sangue tem de entrar no pulmão desses pacientes que têm uma resistência aumentada, né? Bem, aí esse ano surgiu carta ao editor de Luciano Gattinoni. Nesse estudo ele mostra a diferença, né, que se você puder diferenciar os tipos de fenótipos do Covid-19, né, você consegue melhorar seu desfecho clínico, né, você consegue melhorar essas ferramentas utilizadas na conduta terapêutica. E ele identificou dois tipos de padrões, né, que é o fenótipo L e o tipo H, que é o Height, né, que são padrões diferentes. Nos dois acontece hipoxemia, uma relação PF baixa, mas quando você vai avaliar a tomografia, quando você vai avaliar o comprometimento pulmonar, você observa que o padrão H, que é o Height, ele tem um padrão de acometimento bem maior no parênquima pulmonar do que o padrão Low, né? Então essa diferença aí ele traz para a gente no seu editorial, mostrando que o padrão H tem alta elastância, é um pulmão que responde à recrutabilidade, responde a uma PIP mais alta, enquanto que o padrão Low é de baixa elastância, de baixa recrutabilidade e não responde à pressão positiva, né? E salienta-se também que, dependendo do manejo clínico e terapêutico que se tenha no paciente que chega com esse fenótipo L, ele pode evoluir pelo H, por gerar PSIL, por gerar lesão pulmonar,
enfim, a gente vai discutir um pouco isso mais à frente, né? Então, os tipos L e tipo H são mais bem identificados pela tomografia e são afetados por diferentes mecanismos fisiopatológicos. Sem tomografia, pode ser usado como substituto complacência do sistema respiratório e capacidade de recrutamento, né? Conhecer a patologia nesse momento é crucial para melhorar a conduta e o desfecho clínico dos seus doentes. Depois ele lançou outra carta editorial, que é nesse artigo do Arts or Not, né? Dissociação clara entre hipoxemia e mecânica pulmonar. Já traz a classificação do tipo 1 e tipo 2, sendo que o tipo 1 com pouco comprometimento pulmonar e o tipo 2 com maior comprometimento pulmonar. Você observa áreas de condensações maiores no tipo 2 do que em relação ao tipo 1. O tipo 1 ele considera como não SAR, aquele paciente hipoxêmico com relação com a complacência maior que 20. Alto volume de gás é observado, é baixa recrutabilidade. Essa hipoxemia é explicada pela perda da vasoconstricção hipóxia e de uma regulação do fluxo sanguíneo pulmonar. Ele perde essa regulação, essa vasoconstricção. E esse paciente ele não responde muito bem à pronação e à PIP. Ou seja, deixa eu me expressar melhor. A PIP e a pronação não recruta áreas colapsadas. Então, se esse paciente melhora com a pronação, por exemplo, a melhor explicação seria pela redistribuição da perfusão pulmonar e não por áreas recrutadas, porque ele não responde ao recrutamento. Já o tipo 2, que corresponde a desenvolve um padrão SDRA, você observa aí um paciente que tem volume de gás no pulmão mais baixo, ele tem alta recrutabilidade, já tem uma complacência menor que 40, mantém hipoxemia, e pode ser uma evolução natural da doença ou pode ser também pelo manejo respiratório inicial, gerando PCILI, né, lesões auto-infligidas. Qual a conduta nesses dois tipos de fenótipos ou tipo de padrões? No tipo 1, que é o não SAR, você vai usar um nível de PIP mais baixo, você vai usar um volume corrente em torno de 6 ml quilo, né? Apesar da literatura falar de 6 a 8 ml nesses pacientes, então, eu recomendo manter sempre 6 ml quilo, adquirir desde o início estratégia de proteção pulmonar, frequência respiratória em torno de 20, né? O menos é sempre mais. Lembre que vai ter momentos no plantão de vocês em que vocês vão chegar, o paciente vai estar no hipoxêmico, com relações baixas, né? Não muito estável, mas muitas vezes, se ele está mantendo o do dia anterior, ou está mantendo durante as últimas condutas, menos é sempre mais. Lembre que você não vai curar esse paciente ou melhorar ou tirar ele da ventilação dele em um dia. É uma doença que leva de 7 a 14 dias de desenvolvimento, né? Até porque a gente comentou sobre a questão da cascata inflamatória a partir do 7º dia. Então, identificar o fenótipo e saber em que momento o paciente se encontra no desenvolvimento da doença é importante para melhorar o desfecho e para tomar condutas mais coerentes, né? Já o paciente tipo 2, que adquire o padrão SDRA, você trata ele como SDRA grave. Menor volume corrente, posição prona, ele responde bem, pressão positiva é relativamente alta, claro que respeitando o drive pressure, recrutar só como modo de resgate, né? E se o ambiente de trabalho se dispor da ECMO, a ECMO seria uma boa conduta, uma boa utilização nesse momento. Pena que não é uma realidade de todos, né? Então o desfecho vai depender da gravidade da infecção, que é a resposta hospedeiro, da capacidade de resposta ventilatória do paciente à hipoxemia, do tempo entre o início da doença e a chegada do hospital e do tipo de padrão que ele está naquele momento, tipo L, tipo H, né? A gente não pode ainda afirmar se são dois tipos de manifestações diferentes ou é evolução de um para outro, né? Então o paciente tinha um padrão L, chegou para você já com a evolução do padrão H, então existe ainda muita coisa a ser elucidada. Tem muitos pesquisadores estudando e publicando, tentando achar as melhores respostas para esse sentido. O estudo do Pelosi também é um estudo foi muito divulgado, muito discutido, pelo fato de ele também trazer a classificação da doença em fenótipos. Ele trouxe 3 tipos de fenótipo: tipo 1, em que observa mais opacidades múltiplas em vidro fosco, né? Possivelmente áreas hiperperfundidas.
tem uma complacência pulmonar normal ou alta, hipoxemia grave. Você pode usar uma PIP de moderada, né? Pode ser utilizada para redistribuir melhor a questão da perfusão e a redução do shunt. O tipo 2 já se observa telectasias com distribuição heterogênea de opacidades peribrônquicas, já observa um predomínio da telectasia, você já usa uma PIP de moderada a alta, um posicionamento lateral e prona melhora a aeração desses pacientes, e o tipo 3 é aquele que adquire um padrão SDRA, de maior comprometimento pulmonar, um pulmão mais pesado, de baixa complacência, pacientes que já têm edema alveolar, que dificulta bastante a troca gasosa, ocorre uma diluição aí do surfactante, ele perde um pouco da sua função em deixar o alvéolo aberto. A PIP pode ser ajustada pela oxigenação inicialmente, à medida que a relação vai baixando pela drive pressure, né? A menor PIP que promova a menor drive pressure, né? Lembrando que a drive pressure menor que 13 é o ideal, né? E aí vem a questão de como intervir nesses indivíduos. Você viu que eu tentei mostrar para vocês que existem algumas variações da doença, né, tipo de fenótipos, que dependendo do fenótipo, o manejo terapêutico, o manejo clínico vai ser diferente, e isso pode ajudar bastante o desfecho, né, lá no final. Então, por exemplo, uma coisa que vem sendo muito discutida, a ventilação não invasiva, os resultados são pífios, né? Tem muitos resultados lá em estudos, por exemplo, na época do coronavírus no Oriente Médio, que é o MERS-CoV, ou do SARS-CoV em 2002, ele teve uma taxa de falência de 92%. Né? A amíbia sobrafí já deu seu posicionamento, máscara não ventilada, quarta de pressão negativa, circuito de ramo duplo, filtro EPA na saída expiratória, né? Fazer um trial de 30 minutos, se não melhorar, progride para intubação orotraqueal. Só que os resultados ainda, como é uma doença nova, não tem muito estudo randomizado, muito estudo sólido, né? Muitos estudos estão sendo feitos a partir de revisões de doenças que já foram acometidas, que desenvolveram o mesmo padrão pulmonar nesses pacientes, né? Então, resultados pífios que cabe a gente pensar bastante, individualizar cada caso. Lembre que os casos são diferentes, individualize os casos para ver a real necessidade de você utilizar uma ventilação não invasiva ou a ventilação mecânica invasiva, né? Nesse estudo, por exemplo, a ventilação não invasiva é associada à ausência de benefícios comprovados na deficiência respiratória hipoxêmica refratária em epidemias anteriores, como a gente comentou, no H1N1, no MERS-CoV, né? Assim como deficiências respiratórias agudas secundárias a CDRA. A Covid-19 demonstra que 14 dos pacientes desenvolveram dispneia, taquipneia, saturação menor ou igual a 93%, relação PF menor que 300, uma saturação FO2 menor ou igual a 315 em 48 horas. Então, se você quer usar VNI nos seus pacientes, tente individualizar cada caso, veja se ele responde na primeira meia hora às condutas, né? Analise a tomografia dele, veja o grau de comprometimento pulmonar, veja em que estágio da doença, né, ele está, né, para você tentar melhorar o desfecho clínico. O uso da ventilação não invasiva em pacientes pode gerar um aumento do desconforto respiratório, né? Ou seja, podem gerar PSILE. O risco de transmissão de infecção respiratória aguda para profissionais de saúde em procedimentos que geram aerossol são 3 vezes maior durante o emprego da VNI. O que se vem discutido muito é que eu não vou usar a VNI porque vai propagar o vírus, vai aumentar a disseminação dos vírus, vai gerar mais aerossol, vai contaminar mais o ambiente. Mas o que a gente tem que pensar, gente, é o seguinte: você está na unidade de terapia intensiva que todo mundo está protegido, todos estão com toda a sua paramentação, né? Estão com a máscara, óculos, né, face shield, gorro, enfim, todo paramentado para você não adquirir o vírus. É capaz de você adquirir o vírus lá na Copa, conversando com seus colegas de trabalho, lá no ambiente fora UTI do que dentro da própria UTI, ou na desparamentação. Então, se você estiver bem paramentado nesses pacientes, eu acho que a VNI, no momento certo, no caso bem individualizado, você avaliando bem seu paciente, ela pode ser utilizada desde que você, na primeira meia hora, você observa se teve resposta, né? O tubo endotraqueal é comum em meio a esse surto e melhora desfechos clínicos, né? Então, existem estudos que mostram que a intubação de forma preventiva, né,
A intubação endotraqueal, desde o primeiro momento, melhora o desfecho clínico desses pacientes. Mas, depois do estudo do Tobin, eu comecei a pensar de uma maneira diferente. Até que ponto seria ruim você utilizar de estratégias convencionais, em que você usa oxigenoterapia, catéter nasal de alto fluxo, né, um catéter nasal até 5 litros, uma máscara não reinalante, né, tendo todas as medidas possíveis de proteção, avaliando bem o paciente individualmente, né, para que aquele paciente responda bem a VNI, melhorando para que o desfecho seja da melhor maneira possível. Creio que cabe você a pensar o uso da VNI ou não, né? Então, protelar a intubação e não sedar, o esforço respiratório exacerbado às custas do aumento da pressão muscular, com redução da pressão pleural, aumento da pressão transvascular, favorece o extravasamento de líquido para o intestino, gera mais lesões alveolares e pode gerar mais PSILI, né? Estudos já comprovam que esse aumento do trabalho respiratório pode gerar PSILI. Então, essas são informações elucidadas no meio científico que faz você pensar usar VNI ou não, né? Será que aquele paciente responde bem a VNI? Vamos avaliar a tomografia dele, vamos ver o tipo de fenótipo, vamos fazer um teste, vamos ver se na primeira meia hora ele responde, e não deixar o paciente lá sofrendo na VNI durante 4 horas, 6 horas, 2 horas, o dia todo, esperando uma melhora milagrosa que ela não vai vir. O paciente, se ele responder bem a VNI, ele vai responder nos primeiros 30 minutos. Passou disso, e outra coisa, usando uma PIP de 10, né, uma EPAP de 10, um IPAP de 14 ou 15 para dar um delta de pressão e gerar um volume corrente, né? Então, se for para ele melhorar com ventilação não invasiva, ele melhora nos 30 minutos. Então, já que você quer, se você é a favor de não usar VNI, se você acha que a intubação orotraqueal melhora o desfecho clínico, converse com a equipe chega no consenso. Tem várias na terapia intensiva no Brasil que chegam a um consenso. A gente não vai fazer VNI, a gente vai fazer intubação orotraqueal de forma precoce. Mas se na sua unidade existe um consenso que a VNI pode melhorar o desfecho, tenta meia hora. Agora observa, né? Não é colocar no paciente e aumentar a PIP de maneira descontrolada, pensando que quanto maior a PIP, maior o FO2, melhor vai ser o desfecho para esse paciente. Não vai. Você só vai contribuir para mais lesões, né? Então, quando é que a VNI é benéfica? Ela é benéfica quando você tem um paciente com PF acima de 200, apesar de SDRA estar associada à ineficácia da ventilação não invasiva. Então, a gente fala que a VNI é benéfica com a PF superior a 200, mas já tem estudos dizendo que, apesar da síndrome de desconforto respiratório agudo, está associada à ineficácia em ventilação não invasiva. O risco de disseminação do Covid-19 é maior e, dessa forma, necessita de equipamento de proteção individual. Tudo bem, mas se você tiver uma unidade de terapia intensiva em que está todo mundo protegido, em que você tenha toda a proteção a ser realizada com a realização daquele procedimento, né, tem a bolha e tudo mais, cabe a pensar se dá para utilizar VNI ou não. Então, não tome algo como verdade, né, porque aumenta a contaminação, que eu não vou fazer a ventilação não invasiva. Não é por aí que você tem que pensar. Tem que pensar que, se eu fizer VNI, vai aumentar o risco de lesão no paciente, vai gerar mais PSILI? Se sim, não utiliza VNI. Mas se a usa VNI não vai gerar tanta lesão, o paciente se responde bem na primeira meia hora, nos primeiros 60 minutos, a ventilação não invasiva, se a relação PF dele é acima de 200, posso pensar em utilizar sim. Pode ser utilizado naqueles locais em que acesso à ventilação mecânica invasiva é limitado, ou antes de apresentarem a hipoxemia respiratória e hipoxêmica grave, né? Recomendações da VNI. Tem vários estudos dizendo, beleza, quer usar a VNI, mas use um quarto de pressão negativa, use um circuito de ramo duplo, use um filtro de barreira, né, entre a máscara e o Y, se proteja, tenha todos os equipamentos de proteção ideal para você, tenha a bolha para o paciente, depois que usar a VNI, deixe a bolha por 3 horas no paciente para não disseminar o vírus. Então tem estudos que mostram o outro lado de você usar a VNI, desde que seja protegido, desde que seja de uma maneira individualizada, desde que você avalie aquele paciente para observar se realmente ele vai responder à ventilação não invasiva ou não. O que não pode é você utilizar um recurso que vai gerar mais lesões naquele paciente, né, porque não era naquele momento, ou você perdeu o feeling do momento ideal de usar a ventilação não invasiva, né? Então, a necessidade de intubação orotraqueal e VMI é comum em meio a esse surto, pode ter sido atrasada em alguns pacientes, isso pode ter impactado negativamente a mortalidade. Então, isso é uma opinião de alguns autores. Bem,
Nesses pacientes, como é que eu sei que eu vou indicar esses pacientes para ventilação mecânica invasiva? Vamos supor que ele não respondeu bem a VNI nos primeiros 30 minutos, não melhorou a saturação, não diminuiu a frequência respiratória, não ficou mais tranquilo, não retirou, não diminuiu aquele grau de dispneia que ele apresentava, enfim. Então, nesse contexto, se pensa em intubação orotraqueal. Paciente com insuficiência respiratória com taquipneia acima de 30, o paciente já chegou com taquipneico, já chegou com a saturação menor que 92, veio com a relação PF mais baixa. E nesses casos que eu comentei, em que ocorreu piora progressiva do quadro, se melhora clínica ou funcional a uma oxigenoterapia convencional, né? Seja um cateter nasal, seja um cateter de alto fluxo, ou seja máscara não reinalante, ou mesmo seja pela VNI. Então indique-se a intubação orotraqueal. Atentar para casos de hipoxemia silenciosa, monitorizar esse paciente por meio do oxímetro de dedo, não usar bolsa, máscara, válvula para dispersar aerossóis, ou se usar com filtro de barreira EPA, pré-oxigenar em caso de intubação, não ambuse, né? Só o fato de você deixar a máscara não inalante, por exemplo, até a máscara, a bolsa máscara, a válvula com filtro na via aérea do paciente já oxigena, e olhar a movimentação do tórax ao invés de olhar o estetoscópio. Isso é observado em um estudo que intubou o paciente, olha a movimentação do tórax ao invés de estetoscópio, com o intuito de que evitar contato se você não estiver bem paramentado. No entanto, eu penso que se estiver bem paramentado, se você estiver bem protegido, creio que não haja um problema de você usar o estetoscópio para a ausculta pulmonar. A capnometria, a saturação, a inspeção da cor da pele e a avaliação clínica e funcional são úteis para avaliar uma intubação bem sucedida. Olha a pressão do cuff, né? Tem um cafômetro na sua unidade, mantenha essa pressão do cafômetro em torno de 25 a 30 centímetros de água, e esse medidor ele deve ser usado rotineiramente. Essa pressão no cuff tem que estar nos valores ideais e preconizados para que a gente não despressurize o nosso pulmão do paciente. Ou seja, de qualquer folga, qualquer desinsuflação desse cafômetro, né, desse cuff, desculpe, você pode despressurizar o pulmão do paciente e você perdeu o que você ganhou ao longo do dia ou ao longo de uma conduta que foi realizada, né? Então, como é que eu ajusto esses parâmetros ventilatórios na UTI? Lembre dos alarmes, gente, né? Você tem que monitorizar os alarmes desse paciente para valores, né, que possam mostrar, né, para quem está manuseando a máquina, que algo errado está acontecendo no paciente. Esses pacientes a gente pode deixar de monitorizar a pressão pulmonar, a gente bota uma pressão lá, lembra que a pressão de pico tem que ser menor que 40, platô menor que 30, no máximo 35, frequência respiratória abaixo de 35, um tempo de apneia de 20 segundos, um volume aí no máximo de 600 a 800 ml no máximo. Lembra que você está usando estratégia de proteção pulmonar nesses pacientes. E lembre de você mensurar o peso predito, né? Esses pacientes que precisam de intubação, você vai começar com a estratégia de proteção pulmonar. Você vai limitar o volume você vai colocar uma quantidade de volume ideal compatível com o peso daquele paciente. Então você utiliza as fórmulas, né? Uma que eu recomendo, né, que é essa que está na tela, para homens e mulheres. Pela altura, você mensura a altura do paciente, calcula o peso predito e depois você multiplica esse peso por 6. Se você vai ofertar, você já começa ofertando uma quantidade de volume que vai proteger o pulmão daquele paciente. Tem alguns outros estudos que mensuram o tamanho da tíbia, ou do antebraço. Muitos nutricionistas usam esse peso predito pelo tamanho de partes do corpo, né? Então, vai depender da sua unidade, vai depender do protocolo que você use no lugar que você trabalha, né? O importante é você utilizar algo que possa lhe guiar a ter uma estratégia de proteção pulmonar. Pressão de platô limitada a 28 a 30, drive pressure menor que 15, mas lembrando, gente, menor que 13 é o ideal, 15 é o limite, não mantenha no limite não. Menor que 13, menor que 12 é o ideal, uma saturação alvo de 88 a 93%, e lembre que o fato de você usar a estratégia de proteção pulmonar, você vai levar o paciente a ter hipercapnia permissiva. Então, desde que o pH fique acima de 7,20 e o gás carbônico abaixo de 70, 60, né?
A PIP deve ser usada a fim de reduzir os níveis de drive pressure, visto que esse parâmetro prediz mortalidade na SDRA. E tem estudos mostrando que se você não monitorizar a drive pressure, se você ventilar esse paciente sem estratégia de proteção pulmonar e valores de PIP sem uma monitorização, sem algum dado de evidência científica, você pode aumentar os níveis de mortalidade na sua unidade de terapia intensiva. Então, a PIP, monitorize para drive pressure, calcule a PIP de acordo com o drive pressure. Drive pressure menor que 3 é o ideal, né? Lembre de manter estratégia de proteção pulmonar nesse paciente. E lembre que você não cure nem melhora esse paciente em nenhum dia, em nenhum plantão. O que é que... Sim, professor, tudo bem. Mesmo que eu gere volume alto, o que é que pode acontecer? Se por acaso não estabeleceu uma estratégia de proteção pulmonar. Lembre que os altos volumes eles causam hiperdistensão alveolar. A melhor troca gasosa, para que o alvéolo consiga manter uma boa hematose com o sangue, é necessário que os alvéolos não estejam nem na hiperdistensão, nem no colapso, né? Então, se você hiperdistender esse alvéolo, se você aumentar a PIP a valores que você não tem o controle, você pode hiperdistender, você causa estiramento cíclico ao abrir e fechar, gera edema pulmonar, altera surfactante, causa colapso, altera a difusão e hipoxemia. E, além disso, lesão do tecido pulmonar. Então, tem muitos profissionais que pensam que o aumento da PIP é a salvação para melhorar a hipoxemia do paciente e para aumentar a relação PF. É errado. Lembre que eu vou mostrar para vocês a curva. O alvéolo não pode estar nem na hiperdistensão, com a PIP muito alta, nem uma PIP muito baixa, gerando colapso. Tem que existir um equilíbrio. Esse equilíbrio a gente obtém colocando uma PIP com a menor drive pressure. A gente vai titular essa PIP. Existem dois modos para ventilar esses pacientes. Um que garante a pressão, o outro que garante o volume. A maioria dos colegas que eu trabalho, a maioria dos estudos que eu leio, fala, utilize o modo ventilatório que você sabe ventilar, né? Mas lembre que, se você quer calcular a mecânica ventilatória, opte pelo VCV, opte por um fluxo de onda quadrada. Você vai ter uma pressão de platô, né, igual ao alveolar, você vai conseguir mensurar sua drive pressure, você vai conseguir calcular sua complacência estática dinâmica, né? Então, o VCV lhe garante volume corrente adequado e a PCV lhe garante uma pressão adequada, né? Os modos básicos que nós temos é o VCV, PCV, SINV e PSV, são os modos que mais utilizamos, mas existe hoje várias variações. Por exemplo, existe o VCV com autofluo, né, ou VC autofluo, em que, se o volume corrente estabelecido para aquele paciente não for atingido, o fluxo varia um pouco, o fluxo deveria ser um valor fixo, constante, ele varia para o volume estabelecido pelo fisioterapeuta chegar até os pulmões daquele paciente. Então, existem algumas variações de modos ventilatórios que são utilizadas. No entanto, os modos básicos, você pode estar trabalhando com o seu paciente, VCV, PCV para admissão, na maioria dos casos é suficiente. Lembre que no VCV você vai entrar com a estratégia de proteção pulmonar. No modo VCV você consegue garantir esse volume, você consegue garantir um volume de 4 a 6 ml por quilo, esse volume não vai variar. Você estabelece o fluxo para esse paciente, você estabelece aí frequência respiratória, fração inspirada de oxigênio, PIP, pausa inspiratória e trigger, né? Normalmente já começa na minha unidade com o que? PIP de 10, um volume corrente de 5, 6 ml quilo, um fluxo de 40, já começa com a frequência respiratória de 20, partindo do pressuposto que quando esse paciente evolui para forma grave, porque ele já chega hipoxêmico e hipercápnico, ou se não, vocês podem evidenciar isso pela gasometria. Acessibilidade, lembre que existe dois tipos de acessibilidade, a fluxo e a pressão, né? Então, alguns ventiladores já vêm a fluxo, isso permite você optar por qual das duas você vai utilizar. A pausa inspiratória, lembre de utilizar sempre que for calcular a mecânica pulmonar. E toda vez que for calcular a mecânica pulmonar, lembre de desligar o autoflow, se por acaso ele estiver ligado no seu modo ventilatório. O PCV ele já tem pressão inspiratória e tempo INS. Essa parte de baixo, de azul mais escuro, é comum aos dois modos ventilatórios. E lembre que no PCV você vai oferecer uma pressão expiratória que promova um volume corrente próximo daquele valor que você estabeleceu como volume corrente ideal, baseado no peso predito.
Lembre, por exemplo, que nesses pacientes tem que usar filtros de barreira, né? Não basta só a gente estar protegido. Lembre que numa respiração normal, em pessoas que não estejam em ventilação artificial, que aquece e umidifica o ar é a cavidade respiratória, né? Ao você respirar pelo nariz, você consegue aquecer e umidificar seu ar. Quando o paciente está entubado por traqueostomia ou por tubo orotraqueal, está com a ventilação artificial, o ar vai seco para o seu pulmão, e para evitar isso é necessário ter um filtro, né? Então, se você tiver na sua unidade o filtro HME, que é o higroscópio, que é um filtro EPA, você coloca o HME entre o Y entre o Y e o tubo do paciente e coloca um EPA lá no ramo expiratório. Se você tiver o HMEF, você pode usar ele sozinho lá entre o Y e o tubo do paciente, né? Bom, bem, os modos ventilatórios são importantes, né? Porque a partir dos valores que você coloca, né, se você colocou os valores ideais, de acordo com a patologia apresentada pelo paciente, você consegue calcular a mecânica pulmonar, você consegue obter valores importantes que melhoram o desfecho clínico do paciente. Ninguém ventila, ninguém trabalha com terapia intensiva colocando parâmetros aleatórios sem estar baseado em alguma evidência científica. Você sempre tenha algo para se guiar. Se não tenha, monta um protocolo junto com a sua terapia intensiva para a sua UTI ter esse protocolo. Então, por exemplo, você quer calcular drive pressure. A gente está falando muito, estratégia de proteção pulmonar, se quiser aumentar a PIP, aumente a PIP até um valor que tenha menor drive pressure, né? Então, por exemplo, como é que calcula a drive pressure? No modo VCV, pressão de platô menos PIP, né? Essa diferença, sendo menor que 13, você está protegendo o pulmão do paciente contra possível especílio, né? Essa pressão de platô, para quem não sabe o que é, a pressão de platô é uma pressão originada no momento que o fluxo é zero. Entre o momento de fluxo zero, gera a pressão de platô. E essa pressão de platô se coincide com a pressão alveolar. Então, toda vez que eu quero calcular a drive pressure, eu diminuo a pressão de platô menos PIP, lembrando que essa pressão de platô ela surge no momento que o fluxo é zero, né? No modo PCV, né, alguns colegas, alguns estudiosos, algumas pessoas utilizam para calcular a drive pressure, pelo fato da pressão alveolar chegar próximo, mesmo que no final, né, da pressão. Então, a gente utiliza a pressão de pico, né, que é a pressão massa, menos a PIP. No entanto, recomendo utilizar sempre o VCV para cálculo de drive pressure e mecânica pulmonar, né? E por que é importante estar monitorizando essas pressões? Gente, em ventilação mecânica, a equação do movimento é de suma importância para você entender a mecânica pulmonar. A pressão da nossa via aérea depende de três componentes, que é a pressão resistiva, a pressão elástica e a pressão muscular. Lembrando que no cálculo de mecânica pulmonar, essa pressão muscular não pode ter atividade. Então, sempre o paciente vai estar entregue, sedado e principalmente curarizado. Se puder fazer um bloqueador muscular, é ótimo para você conseguir calcular com eficiência, né, com eficácia, a mecânica pulmonar. Então, tira a pressão muscular, temos pressão de via aérea, pressão resistiva mais pressão elástica. Só que essa pressão resistiva, ela corresponde ao fluxo vezes a resistência. E a pressão elástica corresponde ao volume corrente pela complacência mais a PIP total, né? Então, no paciente que está no modo VCV, que não tem fluxo, a pressão da via aérea corresponde ao volume corrente e complacência, né? Então, se você quer calcular a drive pressure, é pressão de platô menos PIP. Lembrando que pressão de platô, no VCV, com o fluxo zero, a pressão de platô corresponde ao volume corrente dividido pela complacência. Então, se você não quer aumentar a pressão de platô do paciente, você não pode aumentar o volume corrente. É por isso que a gente admite estratégia de proteção pulmonar, um volume corrente mais baixo para gerar uma pressão de platô mais alta. Outra coisa importante, complacência. A complacência não pode ser nem baixa demais, nem alta demais. Então, a complacência mais baixa, ela aumenta a minha pressão de platô. Então, pela fórmula, dá para você entender que volume corrente alto e complacência baixa, ela aumenta a minha pressão de platô e, consequentemente, vai aumentar o meu drive pressure. Então, se eu quero diminuir o drive pressure, eu trabalho com redução de volume corrente ou melhorando a complacência pulmonar.
Aqui é uma maneira de você calcular a complacência estática, se o seu ventilador não permitir que isso aconteça. Eu dei um exemplo aí, um volume até alto, 600, mas só para facilitar o cálculo. Então, você divide o volume corrente que o paciente apresenta, dividido para a pressão de pausa menos PIP. Dessa maneira, você consegue calcular a complacência estática do seu paciente. Mas lembro que a mensuração da melhor PIP nesses pacientes com COVID, recomendo utilizar menor PIP pela menor drive pressure e não pela complacência estática. Algumas técnicas são importantes para você melhorar o desfecho durante o paciente em ventilação mecânica, como é a questão da pronação. A pronação foi utilizada em 1988, começou-se aí estudos, né, que é o do próprio Luciano Gattinoni, mostrando que um paciente com 2 horas de posição prona teve um aumento da PO2 mais significativo que um paciente que ficou 4 horas em posição supina, né? Estudos neste perfil já mostram que a posição prona melhora a ventilação, melhora a troca gasosa desse paciente, por melhor redistribuir o fluxo sanguíneo e a perfusão. Em 1991, ele demonstrou por meio da tomografia que a posição prona melhora a distribuição da perfusão e melhora a troca gasosa nos pacientes que são pronados. Outro estudo mostra que a posição prona diminuiu em 50% a mortalidade dos pacientes, e só usando a PIP Table, que é um estudo do ASNET. Posição prona, você pode associar elas aos tipos de fenótipos. Então, um paciente que esteja em ventilação mecânica é um paciente que está hipoxêmico, que está com relação baixa e que você já avaliou todas as possíveis maneiras de melhorar aquela PO2 do sangue dele, aquela relação PF, ou até mesmo o pH do paciente. E um recurso que pode ser feito é utilizar a posição prona em paciente que tem o fenótipo H, que é o Height, que responde ao recrutamento, responde à pronação. Você observa nessa imagem da tomografia que o padrão de filtrado pulmonar redistribuiu após a pronação. Estudos também comprovam que a parte posterior do pulmão produz mais óxido nítrico, o diâmetro dos vasos são um pouco maior, vai ter um melhor efeito do diafragma e dos órgãos quando você fica em posição prona, e isso favorece uma melhor ventilação, perfusão desses pacientes. A PO2 aumenta significativamente, mesmo mantendo a mesma unidade de colapso, quando você prona os pacientes, chega muitas vezes a triplicar, nesse caso, por exemplo, nesse estudo. A regulação é explicada, a pronação também é explicada pelo fato de você, quando prona esse paciente, eu até comentei, os vasos da região posterior, da região dorsal, eles produzem mais óxido nítrico, e o óxido nítrico, por sua vez, eles conseguem vasodilatar esses vasos, diminuir a resistência da perfusão. Isso melhora a perfusão e melhora a troca gasosa, né? Busca ao máximo não entrar no vórtice do Willi, ou seja, não gere lesões pulmonares nesse paciente mais do que ele já tem, né? Então, pacientes, por exemplo, que desenvolvem hipoxemia, eles têm esforços inspiratórios vigorosos devido à hipoxemia. Esses esforços inspiratórios vigorosos podem gerar lesões pulmonares, pode estressar esse ciclo de insuflação e desinsuflação dos alvéolos, e entra num ciclo em que chega a formar um pulmão mais pesado, um pulmão menor, tipo um baby lung, e aí entra no quadro de hipoxemia, e é um ciclo vicioso, assim, entra no vórtice do Willi, né? Então, esses pacientes, por exemplo, que você indica uma ventilação não invasiva, tem que se observar a uma resposta um pouco mais rápida, nos primeiros 30 minutos ou 1 hora, para ele não gerar lesões pelo uso da pressão positiva, né? O fato dele gerar um gradiente de pressão transpulmonar transpiratório maior, né, em ventilação espontânea já gera lesões pulmonares, imagine ventilação mecânica não invasiva. Então, tem esse feeling de saber diferenciar em que momento individualizar cada paciente para usar a ventilação não invasiva e não cair nesse vórtice do Willi. A vasoconstricção por hipóxia também é elucidada nessa pandemia, né? Os pacientes perdem essa vasoconstricção pelo fato de o organismo não conseguir direcionar seu fluxo sanguíneo para as regiões mais bem ventiladas, né? O COVID causa alterações pulmonares e assim afeta esse mecanismo de vasoconstricção por hipóxia, o que contribui para a hipoxemia acentuada nesses pacientes. Então, imagine que você tem um paciente na posição prona, usando, por exemplo,
uma PIP de 18, né, com uma FO2 de 90%, um padrão H, e quando você prona esse paciente, você pode conseguir baixar um pouco essa PIP, baixar um pouco a FO2 como resposta à melhora da relação VQ. O paciente bem mais perfundido, desventilado, para alvéolos que não sofrem tanto o peso da gravidade, né? O peso pulmonar, que é a parte posterior nessa posição, consegue melhorar a troca e você consegue baixar pressões positivas, você consegue ofertar menos oxigênio e o paciente saturar um pouco melhor. Já quando você tem um padrão do paciente tipo low, por exemplo, paciente em ventilação mecânica, tipo low, essa lesão ainda não é dependente da gravidade. Então, quando você tem um paciente com área de hipoperfusão e coloca ele na posição prona, é meio que ele não responde ao posicionamento. Se ele melhorar a hipoxemia, melhorar a PaO2 e melhorar a relação PF, é porque teve uma redistribuição melhor da perfusão, mas não porque recrutou ou essas unidades que estão colapsadas, porque as imagens em vermelho mantêm esse colapso, né? Então, o paciente, muitas vezes, que não responde à pronação com padrão low, ele está com a PIP mais baixa, uma FO2 de 50%, uma PIP de 8%, mas mantém uma desaturação, mantém valores baixos de oxigenação, e você decide aí, de forma espontânea, colocar o paciente em prono, né? E quando você coloca um paciente desse em prono, ele pode evoluir para mais lesões, e aí você vai querer recrutar ele em prono, vai gerar lesão, e chega ao ponto de que um paciente que estava com uma PIP, uma FO2 mais baixa, ele passa a ter agora uma PIP mais alta, uma FO2 mais alta, pelo fato da conduta a ser realizada naquele momento não era a melhor ou a mais indicada para aquele paciente. Então, a ventilação não invasiva pode gerar lesão, pode fazer o paciente evoluir de um padrão low para o padrão H, por lesões auto-infligidas, por PCILI. Muito cuidado nos pacientes, para você não estar contribuindo para essas PCILIs e piorando o prognóstico desses pacientes, né? Então, aquele paciente que eu dei o exemplo do fenótipo L, né? Então, você pega um paciente de fenótipo L, pressão PIP baixa, FO2 baixa e prona esse paciente. Quando você prona, você, com o intuito de melhorar a hipoxemia, que não teve tanto resultado, não teve o efeito esperado por você naquela posição prona, você começa a usar uma PIP mais alta, um FO2 mais alto, isso causa hiperdistensão alveolar e acaba que o desfecho não é o esperado, né? Outro estudo mostrando, por exemplo, como é o efeito da pressão positiva no pulmão do paciente. As imagens superiores mostram o paciente com PIP de 5, na sua parte baixa, média e alta do pulmão, e o de baixo é um PIP de 15, né? Uma figura só ilustrativa para mostrar para vocês que eles respondem à pressão positiva. Só que essas manobras de recrutamento alveolar têm que ser repensadas no Covid-19. Se for utilizar, utilize como manobra de resgate, utilize só para você calcular a menor drive pressure para uma menor PIP. Muito cuidado, porque a pressão positiva causa impacto muito negativo em valores não controlados, em valores não monitorizados e não titulados, né? Observa também o efeito da pressão positiva no parênquima pulmonar, PIP de 0, PIP de 5, PIP de 10 e PIP de 20. Né? À medida que você aumenta a PIP, melhora o padrão pulmonar desse paciente. Você observa que diminui o grau de consolidação, melhora a perfusão, redistribui mais os líquidos, né? Você pode individualizar essa pressão positiva, né? Por exemplo, alguns estudiosos eles falam que acima de uma relação de 200, você pode titular a PIP pela PIP table. O paciente tem uma PF acima de 200. Né? Então você titula a partir da PIP table. A PIP table foi um estudo do Asned da década de 90, em que você começa a titular a PIP baseado na FO2, isso tem um efeito positivo em pacientes que têm uma relação acima de 200. No entanto, se esses pacientes não melhoram com essa conduta tomada e desenvolvem uma relação PF abaixo de 200, principalmente abaixo de 150, aí você vai ter que utilizar o cálculo de uma PIP, individualizar a PIP pela menor drive pressure. Você pode calcular de forma decremental. Você leva até uma PIP de 24 ou 25, diminui de 2 em 2, cada step desse de 1 minuto, e vê qual foi a PIP que deu a menor drive pressure, né? Então aqui tem uma figura mostrando,
Você titula, vai diminuindo de 2 em 2, eleva a pressão positiva até 25, diminui de 2 em 2 a cada 2 horas, a cada 1 minuto, e qual PIP deu a menor drive pressure, você anota, nesse caso do exemplo foi 15, e aí você recruta novamente, faz um mini recrutamento com PIP até 25 e na volta você deixa em 15. Tem alguns colegas que preferem somar mais 2 ao titular o valor da PIP, então deixaria em 17. Tem outros colegas que deixam em 15. E não só colegas, são pessoas que se baseiam em estudo científico, né? Então cabe a você ver a melhor maneira de titular essa PIP. Eu particularmente deixo em 15. Eu só somo mais 2 quando eu calculo em pacientes que não seja COVID, aquele recrutamento tradicional da PIP decremental, e eu deixo 2 centímetros acima do ponto de inflexão da curva fluxo e volume. Quando é na PIP decremental pela drive, eu deixo no valor que deu a menor drive pressure. Aqui mostra umas imagens, né, em que pacientes com PIP de 25 apresentam colapso de 0 e 53% de extensão. Paciente com PIP 17, 0 colapso e 27% de extensão. E aí, paciente PIP de 11, 0 colapso e 9% de extensão. Paciente com PIP de 7, 5% de colapso e 0% de extensão. O que eu quero mostrar para vocês é que nem sempre a maior PIP é aquela que promove uma melhor troca gasosa entre os alvéolos, né? Uma melhor complacência. Então, por exemplo, observe que quando a PIP era 25, a complacência é 19. Quando a PIP é 11 ou 7, a complacência é 28. PIP 17, complacência é 26. Só que eu tenho que escolher uma PIP que os alvéolos não fiquem nem tanto no colapso, nem tanto na hiperdistensão. Então, eu prefiro uma PIP de 11 que promove uma hiperdistensão de 9% do que uma PIP de 16 que promova uma hiperdistensão de 27%. Então, quanto menor a hiperdistensão, menor colapso, melhor o valor de PIP. Um dos motivos de você titular a PIP no paciente de vocês. Mantenha a PIP entre a overdistensão, entre a distensão e entre o colapso. Nem distendido demais, nem o alvéolo colapsado. O alvéolo tem que estar no tamanho ideal para que promova uma boa troca gasosa. E isso a gente consegue titulando a nossa PIP. Então você primeiro recruta aí o pulmão do paciente, vai ter uma PIP de 25, diminui de 2 em 2 a cada 1 minuto, vê qual foi a PIP que deu a menor drive pressure, depois recruta novamente, faz esse mini recrutamento e deixa lá a PIP no valor que você acha que deu o menor drive. Outro esqueminha pode ser feito é esse. Você utiliza, como eu comentei, você utiliza a tabela PIP Table. A PO2 estiver acima de 55, a saturação acima de 88, então você utiliza a tabela PIP Table, pela PIP FO2. Então o paciente consegue responder desde que a relação esteja entre 200 e 300, ou seja, acima de 200. À medida que a relação fica abaixo de 200, o paciente vai piorando esse índice de oxigenação, você observa. Se ainda a PO2 estiver acima de 55 e a saturação acima de 88, eu mantenho o PIP Table. Se baixar os valores acima de 55 e 88, e a relação ficou abaixo de 50, eu prono esse paciente. Após pronar esse paciente, eu vou observar na primeira hora se a relação mantém acima de 150. Se a relação mantém acima de 50, eu mantenho a pronação. Se a relação abaixo de 150, eu posso fazer uma titulação da PIP por um mini recrutamento alveolar e vejo que ele vai responder na próxima 1 hora ou até 4 horas. Se responder, eu mantenho até 16 horas. Existem estudos que falam que pacientes tiveram melhor desfecho, ou seja, o índice de oxigenação ficou por mais tempo naqueles pacientes pronados por 3 dias, 48 a 72 horas, do que naqueles pacientes pronados apenas por 16 horas. Então são estudos que vão surgindo, e são estudos que nós temos que criticar, que temos que discutir com nossa equipe para ver qual o melhor deles que pode ser feito na nossa unidade, naquele paciente em específico. Lembre que estamos em tempo de pandemia, vários estudos estão surgindo, várias ideias, e pelo pouco tempo que nós temos ainda, não tem estudos ainda com caso controle, tão sólidos, estudos randomizados, que podemos tomar como verdade. Eu já li vários artigos que comentam até que ponto você vai tomar aquele estudo como verdade
sendo que aquele estudo foi feito de uma forma tão rápida, por revisão da literatura e baseado em estudos anteriores, né? Então, muito cuidado ao você tomar uma informação de artigo como verdade, uma informação de estudo, né? Lembre que o pulmão, como é que a melhor maneira de eu identificar se o pulmão é responsivo à pressão positiva? Observe aqui uma tomografia do paciente com PIP de 5 e o paciente com pressão pulmonar em torno de 45. Então, esse paciente apresentou uma certa melhora, uma melhora significativa com o aumento da pressão positiva. Porém, esse outro paciente, um paciente com padrão L, né, ele não teve uma melhora significativa, nem uma diferença significativa ao aumentar a pressão positiva. Então, esse paciente não responde a PIP e esse paciente responde à pressão positiva, né? O desmame. Em que ponto eu vou desmamar esse paciente da ventilação mecânica? Gente, lembre que desmame refere a um processo de transição da ventilação artificial para a ventilação espontânea, né? Em pacientes que ficam em ventilação mecânica por mais de 24 horas. O termo interrupção da ventilação mecânica, ela refere-se a pacientes que toleraram um teste de respiração espontânea que podem ou não ser elegíveis para extubação, né? Não tenha pressa, o desmame é prolongado. Os pacientes que a gente tem observado, a gente está fazendo um estudo aqui no hospital, e os pacientes têm observado, né? A gente está observando que os pacientes que começam a ter uma certa melhora e a gente pensa em desmamar e extubar ele a partir de 13 dias, de 12 a 14 dias de doença, né? Então, até o 10º dia, o 12º dia, a gente não vê melhora significativa e aqueles que a gente tentou fazer antes desse prazo deu errado, teve que entubar novamente. Então, o que a gente tem observado é que pacientes acima de 12 dias, até 14 dias, ele já tem um certo grau de melhora e os desmames que a gente tem feito nesses pacientes acima de 12 dias de intubação, 14 dias de intubação, eles têm um desfecho melhor e retornam menos para a ventilação mecânica, né? Veja se esse paciente tem uma relação PF de mais de 200 por 24 horas, né? Outra coisa, ver se esses pacientes têm uma PIP menor que 8, uma FO2 menor que 60%. Eu botei aqui uma PIP de 10, mas o ideal é uma PIP menor que 8, um FO2 menor que 60% e uma relação PF mais que 200 por 24 horas. Esse é o momento de você estar ligado no plantão que você vai exercer e no plantão dos colegas, né? Normalmente a função disso fica para o diarista, para o fisioterapeuta diarista. Ele passa todo dia vendo a evolução dos pacientes. Mas se você quer ter um desfecho melhor no seu paciente, você tem que estar ligado em tudo. Um paciente que chegou hoje de manhã no plantão, ele teve uma melhora agora de manhã, relação boa, PF, FO2 baixa, PIP menor que 8 e tudo e tal. Só que na noite anterior, no dia anterior, o paciente estava sedado, o paciente estava com as trocas ruins. Então foi uma melhora rápida demais. Então espere no mínimo 24 horas, veja como estava no dia anterior, as trocas gasosas, se ele estava usando droga vasoativa, se ele estava sedado, que dia tirou a sedação. Vocês estão fazendo despertar diário dos pacientes para a sedação não impregnar tanto, não causar tanto efeito deletério, principalmente efeito muscular. Então pense nessas possibilidades antes de você pensar em extubar o paciente. Outra coisa, lembre que o fato de estar no modo PSV não quer dizer que ele vai ser desmamado para extubar. Hoje em dia o PSV é utilizado como modo ventilatório. Você pode ter muitos pacientes, não sei se já aconteceu no caso de vocês, que ao colocar no modo PSV, o paciente se conforta bem melhor do que no modo controlado, PCV ou VCV, mesmo com sedação. Claro que uma sedação nas dosagens menores que permitem ele ter drive respiratório, né? Então, não estou falando nem da fase crítica da doença, na fase que você tem que calcular a complacência, que você tem que manter uma boa PIP, não estou falando assim na fase mais a partir do 12º dia, 14º dia, que ele já melhorou a patologia de base, você já vai vendo graus de melhora na oxigenação, ele já está usando PIPs baixa, FO2 mais baixa, né? Então observe que esses pacientes, você tem que avaliar todo o contexto para você fazer um bom desmame e necessariamente uma boa extubação. O sucesso do seu desmame vai estar se o paciente se permanecer lúcido, né, uma boa dinâmica diafragmática, paciente com frequência respiratória menor que 35, volume corrente maior que 5 ml quilo, índice de TOB menor que 100. E o fracasso, como é que vai ser o fracasso? O paciente agitou durante
o desmame, deprimiu o nível de consciência, usou musculatura acessória. O que eu quero dizer com isso, gente? O paciente está no modo controlado, PCV ou VCV, e você decidiu, você observou que já melhorou a patologia de base, já tem melhoras gasométricas, melhora no raio-x, na tomografia, o paciente já está usando mínimas drogas vasoativas ou nenhuma droga vasoativa, não está chocado, né? Ou não está precisando usar drogas, nem sedação, está interagindo. Então, nesses casos, você faz o desmame no modo PSV e observa se ele vai manter o grau de sucesso. O que é o grau de sucesso? Todos esses itens estão na sua tela. E como é que eu sei que ele vai ser um fracasso? Se durante o processo de desmame, durante o modo PSV, o paciente vai apresentar agitação, depressão, deconsciência, usa musculatura acessória, frequência respiratória alta, volume corrente baixo, índice de TOB alto, enfim. Aí você define se está sendo sucesso ou está sendo fracasso o desmame que você está realizando, né? Bem, quais são as recomendações? Teste de expiração espontânea. Não é recomendado o uso do tubo T, gente. Em pacientes com traqueostomia, você pode até usar o HME para fazer o desmame, né? Mas o uso do tubo T, você já sabe que forma aerosolização. Evite o uso da peça T ou de máscara de traqueostomia e deve-se implementar despertar diário sempre, né? Sempre que possível, despertar diário para a gente melhorar o desfecho desses pacientes. Algo muito importante, aspecto nutricional, né? Não tem... Na unidade de terapia intensiva, todos os profissionais têm que trabalhar em conjunto, principalmente a parte nutricional. Gente, a gente não consegue desmamar um paciente que tem ventilação mecânica com fraqueza muscular, sendo que essa fraqueza muscular foi gerada pelo fato de estar em ventilação mecânica e também pelo suporte nutricional. A gente não pode deixar esse paciente usar proteína para obter energia. Tem que ter um bom suporte nutricional, tem que oferecer carboidrato a esse paciente, lipídios, ou seja, as dietas nas concentrações adequadas para ele não usar o músculo como fonte de energia. O que ninguém quer nesse momento, nessa doença, é um paciente com musculatura fraca por um suporte nutricional inadequado. Então pense nisso, que isso também ajuda o desmame dos seus pacientes. Claro que não é no dia que você vai fazer o desmame, não. Isso é desde a intubação, desde o internamento, todo aspecto nutricional tem que ser observado. E quando você for colocar esse paciente PSV, lembre que a pressão de suporte é aquela que promove um volume corrente próximo do predito, um volume corrente que você acha que é ideal para aquele paciente. Não existe uma regra, é 20, 25, é 30, é uma pressão de suporte que promove um bom volume corrente próximo do predito. FO2 abaixo de 60%, principalmente, PIP abaixo de 8%, né? E o trigger, a sensibilidade, né? Se há fluxo ou a pressão, é você que vai decidir. Então, como é que a gente observa isso no gráfico? O paciente está interagindo, é quando apresenta no gráfico, por exemplo, como vocês estão vendo, uma queda abaixo do eixo X, mostrando que o paciente está conseguindo dar o estímulo, né, de pressão negativa, né, nesse gráfico de pressão, para poder a máquina sentir que o paciente quer respirar. Quem não sabe o que é trigger, trigger é a maneira que o ventilador sabe, se eu explicar do meu jeito, para vocês entenderem, que o paciente quer respirar. Como é que o ventilador sabe que o paciente quer respirar? Se o paciente puxar ou deflagrar alguma contração mínima nos músculos, que aí a máquina vai sentir, ou pela sensibilidade a fluxo, ou pela sensibilidade à pressão. Ela sentiu no tubo, na veia aérea, aquela deflagração, aquela mínima contração muscular, ela manda um fluxo de ar com o volume corrente ou a pressão que você estabeleceu. Pontos importantes que eu quero deixar claro para vocês, gente. Não ventile a gasometria, ventile o doente. Seu objetivo é o pH, certo? Não é o PaCO2. A estratégia de proteção pulmonar que você adquiriu para seu paciente vai gerar hipercapnia permissiva. Você vai permitir isso, você permite. Claro que o pH tem que ficar acima de 7,20 e gás carbônico abaixo de 70. Paciente não morre de hipoxemia, morre de sepse e de falência múltipla dos órgãos. A maioria dos pacientes que estão morrendo do Covid é porque adquire sepse, adquire falência múltipla dos órgãos ou outros fatores. Drive pressure menor que 13, gente. Pressão de platô menor que 30. Toda vez que você aumenta a relação PF, né? Aumentou a relação PF, mas se aumentar gás carbônico, você distendeu o pulmão. Como é que eu sei que meu pulmão está sendo distendido? O gás carbônico aumentou, né? Às vezes você tomou alguma estratégia para aumentar a relação PF, e na estratégia ventilatória que você utilizou, uma complicação foi aumentar o gás carbônico. O que aconteceu? O pulmão distendeu.
está em hiperdistensão. Se a ventilação for lesiva, isso vai aumentar a resposta inflamatória sistêmica, vai gerar PSILE e o paciente vai gerar mais processo inflamatório. Isso dificulta a retirada da ventilação mecânica. Lembre que fazer menos é fazer mais. Vai ter plantão que você vai chegar e não vai ter nada para fazer, você só vai manter o que o colega deixou. Né? Time que está ganhando, gente, não se mexe. Relação acima de 150, não mexe nada no ventilador, não tem necessidade. Lembre que 200 para a gente é 300. Né? Não precisa titular PIP todo o plantão. A cada 12 horas ou a cada 24 horas uma titulação. Não corra atrás da PaCO2 normal. Lembre que ventilamos o pH. Antes de pronar, titule a PIP para ver se a relação PF fica acima de 150. Ficou acima de 150, não prone o seu paciente. Existem as consequências também da pronação. Se você não tem equipe bem treinada, não prone os seus pacientes. Faça a pronação por meio do envelope, 5 profissionais, 2 de cada lado e 1 na cabeça segurando o tubo. Evite extubação acidental. O que a gente não quer nesse momento são complicações a mais do que a doença está fazendo no paciente. Faça mini recrutamento se quiser homogeneizar e só recrute após vários ciclos de pronação sem sucesso. Então, esse estudo é um estudo publicado agora recentemente, que é o estudo do Tobin. É um estudo que deu um rebuliço aí na comunidade científica, porque ele veio criticando, veio elucidando informações, que essas informações surgiu como uma forma de crítica para estudos que foram publicados pelo Luciano Gattinoni, pelo Pelosi, né? E o que eu consegui extrair desse artigo é: muitos médicos foram influenciados pelo PSILE como justificativa para a ventilação mecânica preventiva. Muitos estudos foram elucidados dizendo que não pode gerar PSILE, entube o quanto antes, de modo preventivo. Mesmo que o alto volume corrente e o PSILE causem impacto negativo em pacientes com COVID, para os quais ainda não tem evidências convincentes, gente, não tem tanta evidência ainda mostrando sobre esses impactos negativos, isso não é